Queridos, abram sua Bíblia, Apocalipse 16. Vamos falar hoje sobre o último juízo. O último de tantos juízos que nós já vimos até agora. O último e o pior deles. Vamos olhar e entender um pouquinho como lidar com esse texto. Eu quero ler Apocalipse capítulo 16. Eu lerei do verso 16 ao 21, que diz assim: Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Toda a ilha fugiu, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, ou 35 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Esse é o último juízo que você vê no livro de Apocalipse. Depois, o capítulo 17 e 18, ele vai voltar a contar algumas coisas dentro que não foram lidadas, mas aqui, quando isso termina, essa chuva de pedra termina, Jesus volta à terra. Tá bom? Então, se fosse situar você na história do livro de Apocalipse, aqui é o retorno. E depois os outros capítulos vão falar um pouquinho, vão dar detalhes que não dá para contar no meio da tragédia as coisas boas. Ele vai contar mais adiante. Dito isso, então, o que nós vamos aprender hoje é a graça de Deus, a bondade de Deus, as coisas boas de Deus, elas se manifestam até mesmo em seus juízos. Crentes precisam mais do que nunca entender. A graça de Deus não se manifesta só nos seus presentes. A graça de Deus não se manifesta só nas coisas boas, mas mesmo no meio dos seus juízos, mesmo quando Deus derrama o maior de todos os juízos, a ponto de o texto dizer aqui, nunca houve igual na terra. Ainda assim, a graça de Deus vai aparecer ali. Como Deus é bondoso em lidar com graça e juízo. Na nossa mente a gente fala, não é só tragédia, mas Ele vai mostrar fios, lampejos aqui muito bonitos do seu cuidado para com o seu povo. Então hoje o que nós vamos ver? Nós estamos vendo sobre as 7 taças, hoje vamos ver o último e o pior dos juízos. Vamos ver então um pouquinho da explicação do texto. Eu mencionei, já falamos semana passada, sobre esse lugar chamado Armagedon. Armagedon é uma palavra grega para descrever um nome hebraico. Megiddo, Har, monte, Megiddo é o nome dessa planície aqui em volta. Ou seja, Armagedon significa o vale ou o monte do Megido, por assim dizer. Então ele descreve 2 coisas. Uma montanha, que nós vimos lá, que são de 26 vezes a cidade foi destruída e reconstruída, existe esse lugar lá, e descreve o vale. O vale é tão grande, quase 1.000 quilômetros quadrados de área. O próprio Napoleão olhou para aquilo e falou, meu Deus, esse é o campo de batalha de todos os campos de batalhas. Aqui, Napoleão falou, todos os exércitos do mundo podiam ficar cada um no seu lado, e os generais daqui de cima manobrando as suas tropas. Tamanho o impacto que isso causou. E todas as batalhas, nós narramos lá, se eu não me engano, são 31 batalhas que foram travadas nesse lugar. Muitas e muitas. Viu batalha na Bíblia, se você falar que não sabe onde é, arrisca, chuta, foi lá. Porque a maioria esmagadora acontece nesse lugar. Nós vimos que os espíritos malignos que vão convencer os generais do mundo a se reunir nesse lugar, por isso o texto fala que eles, os espíritos, os reuniram, os generais do mundo, no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. É um lugar literal, não é figurado, não é invenção, o lugar existe. Então você tem que entender isso. Eu mostrei para você aqui a cidade elevada e lá o monte, essas ruínas aqui. Se você digitar na internet, tem até gente andando, filmando, é muito legal de ver os escombros.
Para baixo aqui, você vê isso aqui terra, isso aqui é cidade construída sobre cidade. Tem cerâmica, tem ossos, tem um monte de coisa aí, pilhas e pilhas construídas sobre elas. Aqui de novo a parte de cima, que não era muito grande, e o vale lá embaixo. Vamos ver aí, aqui o mapa está de lado, tá bom? Se você olhar para cá, e naquela direção é o norte. Então, se você subisse direto aqui, você vai chegar na Turquia e na Rússia no final. E se você for nessa direção sul, aqui embaixo, aqui estaria o Egito. Então, Megido, ou Megido, como alguns dizem, é essa região aqui. Ó. E aqui você tem Jerusalém para cá. Muito bem, aí, para ajudar de novo, uma só localização, você tem aqui o Vale do Megido, perto de Nazaré. Vendo onde Jesus cresceu na sua infância, Jesus conhecia bem esse lugar, e aí você tem aqui embaixo a cidade de Jerusalém, aonde vai se abrir um outro vale, que Zacarias vai mencionar, chamando o Vale de Josafá, o Vale do Juízo, onde Deus entra em juízo com as nações. Esse Vale de Josafá, alguns acreditam que é o vale que vai surgir desse terremoto que está aqui, porque o texto diz assim, houve um grande terremoto, enorme, e a cidade, a grande cidade, vamos ver depois o que é isso, mas referindo à cidade de Jerusalém, fala, a cidade se partiu em 3 partes. Interessante que em Zacarias 14, o texto fala que naquele dia, Jesus colocará o seu pé no Monte das Oliveiras, e é dito claramente, o monte se fenderá em 2 partes, um lado e outro, e vai se abrir um vale enorme, e o povo que está ali vai escapar por meio desse vale. Então você tem um vale que vai surgir daqui, vindo em direção aqui. Geografia bíblica, entender geografia bíblica é muito legal, porque faz você começar a entender coisas e lidar com coisas. Desse lado aqui, então se você não entende muito geografia, aqui você tem o Mar Morto. Se você subir, você tem aqui o Mar da Galileia, que é um grande lago. E descendo de um lado ao outro aqui, né, ligando esses dois, você tem o Rio Jordão. Então, às vezes ele na Bíblia fala assim, olha, os deuses da além do rio é desse lado. E entrou para cá Israel, entrou para cá, deixa de ser Israel. Desse lado aqui você vai ter cidades ou povos na época aqui importantes, como Moabe, Edom. E é interessante que o texto bíblico diz que quando o anticristo manda no mundo inteiro, quando todo o globo basicamente está no controle dele, o texto vem e fala para a gente, escaparão do poder dele. Ele fala que Edom, aqui embaixo, ele vai descrever Edom, Moabe e Amon, 3 lugares. Aí você fala, como assim? Ele manda em tudo esses lugares? Não. Ele não manda nesses lugares, porque nós vimos em Apocalipse 12, quando o texto diz, o dragão perseguirá a mulher Israel, mas ela receberá asas e será levada para o deserto, aonde será mantida por 3 anos e meio. Que deserto é esse? É muito fácil. Que deserto você acha que Israel vai ser protegido? Geografia bíblica faz você acomodar as coisas sem forçar o texto, sem alegorizar. Simplesmente, fácil de você entender. Dito isso, então, aí, Adalto, apaga para nós, por favor, aqui. O pessoal de casa pode acompanhar no mapa, espero que dê para entender aí melhor. Obrigado. Então, você tem aqui, eu marquei ali em azul, como o mundo vai estar dividido. Quando esse texto que nós lemos acontece, o mundo está dividido em 4 partes, 4 blocos. Norte, Reino do Norte é chamado na Bíblia, Reino do Sul e Reino do Leste. Aqui eu coloquei interrogação porque não aparece na Bíblia Rei do Oeste, não aparece. Então nós sabemos, olhando o livro, capítulo de Daniel, que o anticristo vai estar sobre o poder de tudo que você vê aqui do seu lado esquerdo, vai estar sobre o poderio dele. E ele precisa fazer algo. O que acontece? Você pode ler na sua casa com calma, Daniel. Mas a Bíblia descreve um personagem chamado o príncipe dessa era, mas aí ele vai propriamente mencionar um homem da iniquidade. Eu poderia descrever diversos textos. Daniel capítulo 7 chama ele de o chifre pequeno. Daniel capítulo 9 chama ele de o príncipe que há de vir. Apocalipse capítulo 6 chama ele de o cavaleiro no cavalo branco. Apocalipse 13 chama ele a besta que se levanta do mar. Você olha Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Paulo diz, o homem da iniquidade. Mateus 24, Jesus chama ele de o abominável da desolação. E eu posso citar como em vários lugares ele aparece, ele é citado. Daniel 11:36 diz que esse personagem maligno, ele virá para cá.
Israel permitirá que ele entre nas suas terras, para proteger a nação de Israel. Daniel 11:36 vai falar sobre ele. Olha o que o texto diz: Este rei fará conforme a sua vontade. Ele vai fazer o que ele quer, esse rei. E o texto diz: levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. Pastor, como assim vai ser engrandecer sobre todo Deus? Só existe um Deus verdadeiro? Ele está dizendo da perspectiva humana. Cada nação tem a sua divindade. Ele diz: esse homem vai se levantar acima de qualquer Deus. Ele vai dizer: Buda não é nada, Alá não é nada, Krishna não é nada, Maria não é nada. Qualquer divindade do mundo ele vai se sobrepor. E depois, ele vai falar contra o Deus dos deuses. Que Deus é esse? O Deus verdadeiro. Ele vai se engrandecer e falará coisas espantosas. E olha o que o texto fala: será próspero, até que a ira se complete. A ira, aqui pode ser duas coisas: até que a ira dele se complete, ou até que a ira de Deus esteja num ponto de ser derramada. Nós estamos falando sobre as 7 taças do quê? Da ira. Então ele falou: ele vai fazer tudo isso até que a ira se complete. E aí então ele é eliminado. E o texto diz: porque aquilo que está determinado será feito. Já viu isso daqui acontecer em algum lugar nesse texto? Derramou o anjo a sua taça e foi dito: feito está. Vai lembrando as conexões aqui. Então esse rei não terá respeito ao Deus dos seus pais. Se eu puxar todo o fio aqui, a gente não vai avançar no texto. Não terá respeito ao Deus dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres. Ele é homossexual? Não. O que quer dizer? Venha estudar Daniel. Eu já preguei esse texto, então não dá para parar aqui, que eu não avançar nunca. Ele não terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. O anticristo é uma foto de quem será esse rei. Mas em lugar de divindades, ele honrará um Deus das forças, um Deus militar. O poderio militar vai estar na sua mão. E há um Deus a quem os seus pais não conheceram, honrará com ouro. Quando fala um Deus que os seus pais não conheceram, não honrará o Deus dos seus pais, muitos entendem que o anticristo, sim, ele tem uma linhagem judaica. Ele vai se oferecer como Messias. Judeu nenhum vai seguir um Messias que não seja hebreu, ok? Jesus disse: eu vim no nome do meu Pai e vocês não me receberam. Outro virá no seu próprio nome e vocês abraçarão a ele. É esse personagem que ele está dizendo. Não vai honrar o Deus dos seus pais. Que os seus pais conheceram, honrará com ouro, mas em seu lugar honrará um Deus das forças. E a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, pedras preciosas e com coisas agradáveis. Preste atenção agora como ele trabalha. Com o auxílio de um Deus estranho, o anticristo agirá contra as poderosas fortalezas. Poderosas fortalezas pode significar tanto a nação de Israel contra qualquer inimigo que ele enfrente. Com o auxílio de um Deus estranho, muito provavelmente aqui está se referindo ao dragão, a Satanás. Ele vai se levantar contra qualquer poder. E o texto diz: aos que o reconhecerem, ele multiplicará a honra. Os que obedecerem a ele vão ser honrados. E os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Daniel 11, 36 a 39. Está falando sobre ele. Então ele entra aqui na terra prometida, e ele está aqui, enquanto ele estiver aqui, ele então no texto bíblico diz que ele vai atacar o rei do sul, ele vai lutar. O que é o rei do sul? Daniel também vai descrever uma coligação de países, cujo Egito é o cabeça. Eu descrevi assim, olha só: e no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele. A Bíblia está descrevendo. Quem é o reino do sul? O exército do Egito, com todo o poderio militar dos outros países do norte da África, vai lutar contra ele. Ele é o anticristo. E o rei do norte se levantará contra ele também. Então você tem o anticristo sendo atacado pelo sul, Egito, e pelo norte, Rússia e os outros demais países lá. E ele continua: o rei do norte lutará contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios. E, aqui, eu não sei as outras versões que tem aqui, esse "e" aqui se refere ao anticristo. E ele entrará nas suas terras e as inundará, e passará. Ninguém pode resistir ao anticristo. E o texto fala assim: ele, de novo, o anticristo, entrará na terra gloriosa. O que é isso aqui? Israel. E muitos países cairão. A Bíblia está descrevendo algo para você? Os países que lutarem contra ele cairão. E o texto fala: mas das mãos deles, ou da mão do anticristo, escaparão aonde? Edom,
Moabe e Amon. Por que será que o anticristo conquista tudo e aquele lugar deserto não cai na mão? Porque Israel vai ser levado para lá. Ele, o anticristo, estenderá a sua mão contra os países e a terra do Egito não escapará. Está dizendo para nós que o Egito vai ser vencido. E agora ele manda no oeste do mundo e ele manda no sul do mundo, o sul global. Muito bem, continua aí. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro, prata e todas as coisas preciosas do Egito. Ele vai conquistar o Egito. E depois vai conquistar os líbios. Líbios é norte da África. E os etíopes o seguirão. O que está dizendo? Quando ele vencer o rei do sul, toda a coligação que está debaixo dele, todos os países do norte da África vão servir a ele. Mas rumores, presta atenção nesse texto, que interessante. Por isso o pessoal fala, Daniel eu não posso acreditar, é muito preciso, não posso confiar nele. Daniel, profetizando o futuro, diz, mas quando ele venceu o Egito, rumores vindo do Oriente e do Norte o espantarão. E ele sairá com um grande furor para destruir e extirpar a muitos. Ele, o anticristo, armará suas tendas, ou as tendas do seu palácio, entre o mar grande, mar Mediterrâneo, e o Monte Santo, terra de Jerusalém. Mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Daniel descreve a glória dele, mas diz, ele vai cair. No final, ele cai. Muito bem, volta para o nosso mapa aí. Então, você sabe que ele vai lutar contra o rei do Egito. Nessa figura aqui, para ser mais correto, não é o Egito subindo contra ele, mas é ele descendo contra o Egito. Ele vence o Egito. Quando ele vence o Egito, chega ao ouvido dele rumores. Quais os rumores? Do norte e do leste. E o que do norte ele escuta? Ele escuta que do norte, cavaleiros estão vindo e sendo atacado por terra e por mar. E quando ele escuta isso daí, ele fica perturbado, ele está lutando. Só que ele vence o sul, pelo poderio dele, o norte é derrotado sozinho. Ezequiel capítulo 37, capítulo 38 fala que o rei do norte é destruído. Deus faz com que a terra se abra, raios venham, e o rei do norte é vencido. Então ele passa a ser dono, ele já manda para cá, ele passa a ser dono do sul e passa a ser dono do norte. O que falta ele mandar? Falta mandar aqui o leste. E o texto fala, rumores do leste deixaram ele preocupado. Rumores, que rumores? Existe um exército vindo de lá, mas o exército não pode passar porque aqui tem um rio chamado Eufrates, muito grande. E nós vimos que a taça anterior secou Eufrates. Para quê? Para que os exércitos que vêm do lado do Oriente possam atravessar e eles possam chegar para essa grande batalha. Quando todos estiverem reunidos ali, essa batalha é chamada Batalha do Armagedon. Só que essa batalha brutal não acontece. Porque quando eles se reúnem, Mateus 24 diz, então aparece um sinal no céu. E eles se unem contra Cristo. E aí acontece o que você leu nesse texto aqui. Chuva de pedras vão cair, tudo isso que você está vendo aqui. Tudo bem, estou tentando sintetizar o máximo possível para ajudar vocês. Está aí, aqui você tem a região de Megido, região de Jerusalém, paralelos entre essas duas localizações. Aqui, quando Jesus morre, ele diz está consumado. Lá em Megido, quando o juízo cai, é dito está feito. Não é a mesma palavra, tetelestai, mas são palavras que dizem a mesma coisa, no sentido de acabou, está consumado. O que eu precisava fazer foi feito. Aqui, Jesus salva. Quando ele volta aqui ele pune. Esse é o contraste dos dois montes, o Monte do Calvário e o Monte do Megido. Aqui, ele vem como um frágil bebê. Dessa vez ele vem com um forte general. Aqui ele vem como os judeus esperariam, o Messias guerreiro. Aqui ele veio como um bebê. Aqui ele vem humilde e aqui ele vem em glória. Então é o paralelo entre os dois montes, Calvário e Megido. Você tem que saber quem é o seu Senhor. Você quer abraçar quem? O que salva ou o que pune? Você quer abraçar aquele que condena ou aquele que morreu para te salvar? Mas todos nós teremos um encontro com ele. Dito isso, vamos ver então o texto. Pode acender, Adalto, de vez em quando a gente tem que ir apagando aí, eu vou falando para vocês. O texto bíblico diz, então derramou o sétimo anjo a taça pelo ar. E acontece o que? Saiu uma grande voz do santuário do lado do trono dizendo, feito está. Nós sabemos, vocês lembram que o santuário no céu se fecha e Deus fala, ninguém mais entra aqui. O lugar se enche de fumaça e ninguém pode entrar. Trovões, vozes, tudo que está acontecendo lá dentro, simplesmente Deus está expandindo ao máximo a sua ira que vai derramar no mundo, e ninguém entra ali. João diz, eu ouvi, saindo de dentro do santuário, uma voz dizendo, está feito.
para dizer que isso quem está falando é o próprio Deus. E o que acontece? Aqui nesse mapa, para vocês entenderem, na cronologia dos juízos, os juízos de Apocalipse eles são consecutivos. O livro derrama uma série de juízos, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Nós estamos aqui, olhando esse último juízo, todo o resto nós já vimos aqui. Aqui em cima tem uma linha de tempo, a tribulação, a grande tribulação, o reino milenar e a eternidade futura. Isso que nós estamos vendo está aqui, nesse ponto, sobre a volta de Jesus. É a volta de Jesus sendo contada da perspectiva dos inimigos, não da perspectiva dos salvos. Muito bem. Primeira taça caiu sobre os adoradores da besta, surgiu úlceras, feridas no corpo dele. A segunda taça caiu sobre o mar, e o mar se transforma em sangue, já vimos tudo isso. A terceira cai sobre os rios, eles viram sangue, e aí um anjo aparece e fala: Senhor, eles mataram as pessoas, eles têm sede de sangue, o Senhor tem dado a eles sangue para beber. Então esse é o paralelo, igual ele fez no Egito, ele está fazendo em escala global. O quarto taça cai sobre o sol, e o sol aquece e queima pessoas vivas. A quinta taça é derramada sobre o trono da besta, não sobre ela, mas sobre o governo dela, e as pessoas são feridas nesse processo. A sexta taça é a taça que prepara para o Megido, que seca o rio Eufrates, e a última taça é a taça que cai sobre o ar, sobre a terra e sobre a chuva. Vocês perceberam aqui a sequência? Pessoas, mar, rio, sol, domínio, preparação para a guerra, e agora ar, terra e chuva. Ou seja, Deus está punindo o quê? Tudo. Tudo. Ele está explodindo em ira contra qualquer possibilidade humana. Mas a pergunta é, por que ele derrama no ar? A palavra ar, a palavra grega aer, da onde vem o termo aéreo, é uma palavra que se refere ao ar que nós estamos aqui. O ar que você está respirando, o ar à nossa volta. Ele é invisível, mas ele é real. Então existe uma atmosfera onde vida acontece porque tem oxigênio. Se você for para o espaço, lá você vai morrer porque não tem esse ar. Veja que é interessante que a Bíblia descreve essa região falando assim: Ele vos deu vida, Efésios 2, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. E aí a Bíblia fala que os pecadores, antes de ser salvos, eles andavam segundo o príncipe da potestade do quê? Do ar. Como assim potestade do ar? O texto de potestade é poder, é a palavra exousia, é a palavra de autoridade. Ele diz assim: existe um poder que governa a nossa volta, como o ar que nós estamos aqui. Existe um poder muito grande que opera a nossa volta, que faz com que as pessoas obedeçam a sua ordem. Então ele é o príncipe da potestade, ele é quem governa os poderes que estão no ar. Ou seja, você não vê, mas eles estão à sua volta. Existem poderes atuando, poderes malignos imensos. Há uma batalha muito grande. E eu louvo a Deus porque nós não podemos ver, contemplar com os olhos. Mas existe muito, muito poder à nossa volta. Diversos textos da Bíblia, você vê tanto angelical como demoníaco. Vocês lembram de Eliseu? O servo falou assim: nós vamos morrer. Eliseu ora e os olhos deles são abertos e eles veem carruagens de fogo. E ele fala: olha, são mais os que estão conosco do que os que não estão. Então existe um reino espiritual que atua nesse ar que é dito aqui, no qual nós não vemos. Deus está punindo essa esfera. Neste momento da taça, o último juízo, ele derrama na esfera de atuação onde os poderes malignos estão atuando. Olha aqui, aer refere-se ao ar atmosférico próximo da terra, o que nós respiramos. Mas também você tem outra palavra que em Efésios fala: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal aonde? Nas regiões celestes. A ira de Deus está sendo derramada em toda essa esfera espiritual à volta. Isso daqui é o último juízo, é o mais poderoso. Por quê? A palavra epiuranos aqui é derramado na esfera que está acima do que nós conhecemos aqui. Por que é importante você saber isso? Deus, os comentaristas acreditam que Deus está punindo e expurgando, limpando tudo aquilo que um dia Satanás governou. Todo lugar de esfera em que o poder dele foi tocado, Deus falou: agora eu vou purificar, eu vou limpar. Por isso o anjo estende a sua taça e lança sobre o ar. E uma série de eventos acontecem nessa esfera e à nossa volta. Por mais que você não veja esse reino espiritual, eu gostei muito de uma ilustração que mostra assim:
Se você já viu uma estação, uma antena, você olha para a antena, você não vê nada saindo daquela antena. Mas a antena de rádio, por exemplo, ela transmite continuamente uma frequência invisível. Quem está sintonizado nela capta o sinal. Assim também Satanás exerce influência no ar, transmitindo engano a todos que vivem em sintonia com ele. Nós estamos aqui, e se você não é um salvo, Satanás influencia você o tempo inteiro, mandando um sinal, como se fosse uma antena, levando você a pensar incorretamente sobre o seu casamento, sobre finanças, sobre saúde, sobre igreja, o tempo inteiro bombardeando. E o incrédulo não tem, ele é refém disso. É como se nós vivêssemos com antena na cabeça. E os incrédulos dizem, sim, mestre. Por isso que a Bíblia chama ele de o príncipe deste mundo. As pessoas não têm como resistir a ele. É como se o incrédulo fosse uma espécie de homem com antena e cada ser humano da terra fosse como um rádio. Um rádio de uma sintonia só. Então, um rádio que transmite o tempo inteiro. Essa semana eu estava vendo uma reportagem sobre uma base da Rússia, que fica num lugar super remoto, estranho. As pessoas não entendem, ninguém opera lá. É um bunker, tem uma torre, e ela 24 horas transmite o mesmo sinal, o tempo inteiro. Todo o tempo, ela transmite o sinal, um bip. E aí depois ela fala dois nomes, um de homem e de uma mulher. Me fugiu o nome aqui, não vou falar, senão o pessoal fica, fala o meu nome. Não. Ele cita dois nomes. Bipa, 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 dois nomes. E já está assim há anos. E as pessoas dizem que esse lugar é um lugar preparado pela Rússia, não sei se é verdade ou não, teoria da conspiração, é um lugar preparado para um contra-ataque. Por exemplo, se alguém jogar uma bomba nuclear na Rússia, este lugar, que não está na Rússia, ele fica mandando um sinal, 24 horas. Se ele parar de receber o sinal, mísseis lá são transmitidos. Ou seja, se você nos matar, automaticamente, aquele sinal vai mandar disparar. E o pessoal ficou preocupado com isso, porque está lá todos os dias. E aí fala e fala, Ana, e eu acho que Ana é um dos nomes, e não vou falar o resto, senão o pessoal fica com medo. Mas fala lá. E fica e manda o bip. 24 horas. Depois, se eu achar, eu mostro para vocês. Deus, quando nos alcança, nos torna pessoas que não somos mais homens e mulheres de uma estação só. Nós agora ouvimos a voz de Cristo. A Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Mas nós também podemos sintonizar na rádio do diabo. Podemos ouvir, podemos estar sob a sua influência, não sob controle. E só nós ouvimos a voz dele quando nós decidimos sintonizar a rádio da nossa vida de acordo com os valores dele. E está sim de crente, está sim de crente, ouvindo. Você fala, por que você está fazendo isso? Porque está dando ouvidos. Se você hoje tem as suas lutas, se você hoje questiona as verdades de Deus, se você hoje olha para a Bíblia e fala, a Bíblia não é mais assim, esse negócio de igreja é bobagem, é porque você está ouvindo um sinal. Eu canso de ver pessoas, e eu falo com tristeza, que dizem assim, não é mais preciso ir à igreja, crentes dizendo isso, não é mais preciso. Sabe como eles chegaram nessa conclusão? Porque existe uma antena. Não vá, não precisa. Para de ser carola. Toda vez, vem. Cansativo esse negócio de igreja, hein? Vocês vão lá, o pastor fica fazendo lavagem cerebral em vocês. Irmãos, é isso mesmo que nós fazemos. Se eu pudesse, eu queria lavar todo dia a cabeça das pessoas com a palavra de Deus. Mas não dá, você vem só no domingo. E aí você sai a semana toda, tem outra antena dizendo. Seu casamento não presta, você é infeliz, esse mundo não vale a pena, só você quer ser honesto, você é bobo, o tempo inteiro. E se o crente não tirar dessa rádio e não ouvir a voz de Cristo, orando, lendo a Bíblia, você naufraga. E Deus te ajude, você que é salvo, a mudar de estação. Mas o incrédulo não adianta, porque ele não tem como mudar, é uma rádio só. Dito isso, então o texto fala que saiu uma grande voz do lado do trono dizendo, feito está, sobreveram relâmpagos, vozes, trovões e ocorreu um grande terremoto. Interessante que a Bíblia fala que Deus se manifesta de muitas formas. No Antigo Testamento ele aparecia de formas mostrando relâmpagos, trovões, ele afugentou guerras, acabou com guerras simplesmente trovejando sobre eles. Quando os filisteus queriam destruir, queriam acabar com o povo de Israel, Samuel levantou uma pedra e disse, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E enquanto ele fazia isso, o texto fala que Deus trovejou
sobre o acampamento dos filisteus e falou assim: houve grande estampido no céu, relâmpago e fogo, e os filisteus foram derrotados pelo poder do céu. Quando eles estão no Monte Sinai, e eles falaram: Moisés, só você fala com Deus? Diz para Deus que nós queremos falar com Ele. Moisés falou: ok, santifique-se, daqui 3 dias Deus vai falar. Uma nuvem desce sobre o Monte Sinai, e o texto fala que a terra tremia, havia fogo e relâmpagos. Deus faz isso. Então você sabe que isso aqui é uma manifestação da ira de Deus agindo. E aí o texto fala que acontece um grande terremoto. O que é um terremoto? A ponto de a Bíblia dizer que nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra, tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Deixa eu falar um pouquinho sobre dados. A BBC fez um documentário mostrando o número de terremotos que acontece por ano. Por exemplo, terremotos no mundo todo ano. Por exemplo, escala 1, a escala Richter, nem é contado, porque são abalos que muitas vezes nem é percebido. No número 2 aqui, tem cerca de 1 milhão de terremotos por ano. Tremor, número 2, isso equivale aqui a menos que um raio. Não é nada. Tremor, nem, não dá para sentir isso. A máquina pega, mas você não percebe. Número 3, 100 mil. Número 4, 10 mil. Terremotos do grau 5, 1.500. Aqui já chega perto da média de um tornado. Então, 1.500 terremotos ao redor do mundo. Alguns famosos, outros não. Maior terremoto que existiu na história do mundo, nessa escala Richter. Nunca chegou um terremoto nível 10. Então, você tem aqui a bomba de Hiroshima. Se você aumentar desse número aqui, já começa a chegar perto da bomba de Hiroshima. O maior terremoto que existiu foi no Chile, 1960, na cidade de Valdívia, 22 de maio de 1960. Houve um terremoto e queridos, partiu o Chile, devastou o Chile. Só não matou milhares de pessoas porque pegou uma área que era mais rural. Muitos morreram, mas não milhares. Se atingisse a cidade de Santiago, tinha pulverizado a cidade. Um terremoto de 9,6. É o máximo que a escala chegou, não pegou mais. O texto bíblico está dizendo que quando Deus agir, haverá um terremoto, como nunca houve na terra como a gente. Só que não é um terremoto local, é um terremoto global. Então você pode imaginar a força desse terremoto. Deus está dizendo, Deus pode agir com terremoto? Faz. Ele faz como Ele quiser. No deserto, Ele abria a terra, engolia pessoas, fechava. Ele tem poder sobre a terra. Muito bem, vocês sabem sabe o que é isso? Isso aqui é algo chamado Pangeia. Pangeia, pan, toda, a palavra grega para todo, e geia de geografia de terra. Lembra quando Deus fez o mundo, Ele falou assim: o Espírito do Senhor pairava sobre as faces das águas, então disse Deus: ajunte-se porção de terra firme num lugar. Ajunte-se porção, uma única porção. E o que aconteceu? As águas e a terra, houve o que é chamado Pangeia e Pantalasso. Pantalasso de talasso de grego, do mar. Então há um lugar, um mar só e uma terra só. Era assim que a terra conhecida na época. Não existiam montanhas. Ouça o que eu vou dizer. Não, no Éden não existiam montanhas. Era uma terra, não estou falando de terra plana, hein? Pelo amor de Deus. Só estou dizendo, é plana em que sentido? Nossa, agora vai complicar. Me ajuda aí. Uma planície. Então apaga aí da gravação. A terra era uma planície. Obrigado. Senão vai falar que a gente está ensinando e é errado. A terra é uma esfera mesmo, não é plana. Mas não existiam montanhas. O que acontece? Como é que montanhas surgiram? Como é que continentes surgiram? Se você olhar o mundo, você vai descobrir que essa grande placa que as pessoas diziam há bilhões de anos atrás é mentira. Deus fez uma porção, está lá em Gênesis, você pode ler. Quando é que isso acontece? Como é que se separa? Quando tem o dilúvio. O dilúvio fala, então abriram-se as comportas debaixo da terra e as comportas em cima da terra. Sabe o que é abrir comporta? Você tem água embaixo da terra, a terra se partiu. Há relatos que a pressão com que a água saiu debaixo da terra foi tão enorme que atingiria aviões. A ponto da terra, não tinha como escapar, não tinha como escapar. Quem veio de terça-feira, eu já mostrei imagens dos cientistas simulando o que seria a terra rachar e a água pressurizada lá embaixo sair. Não tem como escapar, mataria só de bater.
Isso faz com que a Terra se rache e os continentes se afastem, dando origem aos 5 continentes como nós conhecemos. E nesse afastamento, em todo esse processo, vão surgir o quê? Montanhas. Então, o Everest, alguém fala assim, eu não acredito no dilúvio, porque imagina, o texto fala que a água cobriu toda a Terra. Imagina cobrir o Everest, 8.000 metros. Existia Everest? Não existia Monte Everest. Eram colinas, topografia praticamente uma planície. Mas depois do dilúvio, você então tem grandes montanhas, você tem o Grand Canyon, você tem desfiladeiros. Ou seja, deixa eu fazer um paralelo com o que eu já disse aqui. Tudo que você viaja e fala, que lindo esse lugar. A Belinda, acho que no sábado, disse assim, foi legal chegar aqui porque eu vi montes. É isso? Em Honduras tem muitas montanhas. Ela desceu em Campinas, ficou desanimada, falou, não, isso aqui é tudo planície. Mas quando chegou em Bragança, é a cidade dos morros. É assim mesmo. E ela falou, olha que saudade de ver montes. Se você já viajou e viu montanhas, e você gosta daquele lugar lindo, tudo que você vê de montanha é resultado da ira de Deus. O castigo de Deus, através do dilúvio, fez a beleza que você conhece. Então, mesmo no juízo, você vê graça. Deus demonstra graça, mesmo quando ele põe o juízo. Fala, que lugar lindo. Fala, isso aí é o que sobrou do juízo. Pode imaginar o que era antes? O que você vê de lindo é o que sobrou do castigo, como a terra era antes. Então agora eu quero que você faça um movimento inverso. Muitas montanhas, Deus vai chacoalhar a terra no mundo inteiro. Adivinha o que vai acontecer? Vai acontecer o que está no texto aí para vocês, verso 20. Apocalipse 16, 20. E fugiu toda a ilha. Você sabe o que é uma ilha? Uma ilha não é uma porção de terra que está boiando no oceano, hein? Fica flutuando. Não é. O que é uma ilha? É algo que sai lá de baixo e sobe, uma ponta está aparecendo aqui em cima. O texto fala que a terra vai ser chacoalhada e as ilhas vão sumir. Por quê? E o texto diz mais, né? Sumiram-se todos os montes e não foram achados mais. As montanhas do planeta Terra deixam de existir nesse dia. Porque Deus chacoalha, aquelas montanhas fazem o quê? Elas abaixam. O que Deus está fazendo? Quem consegue pegar aqui? Deus está derramando o seu juízo, preparando o mundo para que ele volte no estado pré-diluviano, porque o milênio vai começar. Então Deus está nivelando a terra. O juízo está caindo, e ele falou, eu vou chacoalhar de um jeito como nunca foi chacoalhado, e a terra vai voltar a um estado antes do castigo. Estão comigo? Sumiu-se os montes, sumiu tudo. Muito bem. Então aí a ideia da Pangeia. Doubts, de novo. Eu vou acelerar aqui. Tem áudio. Vamos lá. A Terra vista do espaço. Mesmo daqui, não dá para ver que a camada mais externa do nosso planeta é constituída por placas tectônicas de diferentes tamanhos. E elas estão constantemente em movimento. Aqui, no meio do Oceano Atlântico, 2 placas se afastam uma da outra. Elas são movidas pelo magma que é pressionado para a superfície. A substância viscosa, formada por pedras derretidas, se resfria e fecha o buraco entre as placas, o que provoca aos poucos a separação delas. E isso não acontece apenas no mar. Um exemplo é a Islândia. A ilha cresce cerca de 5 centímetros por ano porque as placas daqui também se distanciam. E por isso os terremotos acontecem com frequência no país. Mas eles são fracos e não causam muitos danos. Tremores de terra mais fortes podem ocorrer onde as placas tectônicas se aproximam e colidem umas com as outras, como por exemplo na Ásia, a milhares de quilômetros de distância. Aqui a placa indiana se choca com a eurasiana. A força dessa colisão se reflete nos Himalaias. Estão vendo as montanhas? Himalaia. Surge do impacto de placas. Nas bordas das placas se forma uma zona de tensão sob as montanhas. Quando o acúmulo de pressão é liberado, acontece um terremoto.
Em 2015, um abalo sísmico de 7,5 graus de magnitude destruiu casas e templos no Nepal. 1.000 pessoas morreram. Na costa do Japão, 2 placas tectônicas também se chocam com frequência. Isso é embaixo do Japão, gente. É onde a borda de uma das placas entra embaixo da outra, levantando parte dela. Esse movimento é a causa de uma das maiores catástrofes naturais, o tsunami. 2011. Como aconteceu em 2011, quando um tsunami devastador atingiu a costa leste do Japão. Mais de 18.000 pessoas morreram e a região foi destruída. Na costa oeste dos Estados Unidos também acontecem terremotos. O motivo aqui, a falha San Andreas. Nela, 2 placas tectônicas se encontram por 1.000 quilômetros. Isso pode trazer consequências graves. Esse lugar é uma bomba, relógio. É um lugar perigosíssimo. No momento, a placa está acumulando energia. Para muitos pesquisadores, é como se a região estivesse sobre um barril de pólvora. Adivinha quando vai estourar esse barril? As placas tectônicas estão em constante movimento e, principalmente nas bordas delas, a terra treme. Tem uma placa bem aqui, ó. Sabe quem está aqui? Israel. A placa, deixa eu acender a luz. Tem uma falha sísmica bem embaixo dos Montes das Oliveiras. Interessante, né? Zacarias 14 fala, ele voltará e pisará e o monte se fenderá. Uma coincidência. Está lá. E eu poderia descrever. O mundo todo está preparado para esse texto aqui. Eu vou chacoalhar a terra de um jeito, como nunca houve. As montanhas desaparecerão. As ilhas deixarão de existir. Não haverá mais. Eu gosto tanto de ilha. Não vai ter mais ilha. Lamento dizer para você, não vai ter ilha. Por hora, até onde eu vou aqui, eu poderia expandir algumas coisas aqui sobre o que vai acontecer. Deus está preparando a superfície da terra para que ela volte a ser habitável. Nós precisamos entender o que Ele está fazendo. Seguindo aí, interessante, ele fala assim, então Deus se lembrou da grande Babilônia. Já falei para vocês, em Meguido, Babilônia subiu ao poder quando Josias caiu. Em Meguido, Babilônia vai ser punida por Deus e o descendente de Davi volta ao trono. É o que ele está fazendo aí. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. O texto vai terminar. Deixa eu pegar aqui, eu acho que eu pulei uma parte que fala sobre a cidade. Não dá tempo de eu ir ali, vamos seguir. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 35 talentos, né, 35 quilos. O texto fala que vai cair do céu, fora Deus chacoalhar a terra, vão cair do céu chuvas de pedras, com cada uma pesando 35 quilos. Para ser uma pedra de 35 quilos, ela tem que ter entre 40 e 50 centímetros de diâmetro. Então você pensa aí, uma pedra desse tamanho, pesando 35 quilos. Pouco mais, aí 2/3 de um saco de cimento. Isso caindo do alto céu, descendo a uma velocidade de 80 metros por segundo. O impacto aqui na Terra é de 800 por hora, cada uma que bater, cada uma que chegar à Terra. Eu falei assim, eu não acredito, esse negócio na Bíblia está forçando demais. Então eu perguntei para o ChatGPT. Não está aí. ChatGPT também é teologia. Ele fica doido comigo. Eu faço as perguntas e falei, o que precisa acontecer para ter uma chuva desse tipo aqui? Peguei o texto bíblico e falei, eu quero essa chuva. Reproduz para mim condições climáticas para isso. Aí o ChatGPT ele aparece assim, pensando. Sei que você pergunta, ele responde na hora, mas para o meu ele fica toda hora pensando. Fico bravo, falando, responde, você não sabe? Vai. E aí ele fica lá pensando para dar a melhor resposta, pensando. Daqui a pouco vem a resposta. Deixa eu mostrar para vocês, então, um estudo teórico sobre chuvas de pedras de 35 quilos e os seus impactos, para ver se é possível. ChatGPT me disse o seguinte, para ter granizo de 35 quilos, as pedras teriam que ter entre 42 e 47 centímetros de diâmetro. Tem que existir uma corrente ascendente de 80 metros por segundo para suportar o gelo. Já vou explicar o que é isso. Ele disse o seguinte, como é que se cai granizo na Terra? Forma-se o gelo e, de repente, o gelo cai. Então, o gelo sempre cai pequenininho porque a pedra que forma lá é pequena.
Para cair uma pedra grande desse tipo, tem que formar gelo muito grande, uma placa enorme. Para essa placa ser sustentada lá, tem que ter um vento aqui de 80 metros por segundo, ou seja, tem que soprar um vento muito forte aqui para essa placa não cair. Quando ela estiver bem grande, o vento para e a placa cai, aí forma isso. Ok. A velocidade da queda seria 300 km por hora, né? Eu falei 800, mas é 300. E, final, resposta do ChatGPT contra a Bíblia. Olha o que ele disse. Hoje, a atmosfera terrestre não produz tais condições. E ele respondeu para mim, seria necessário mudanças drásticas e repentinas no clima do planeta para se chegar a isso. Pergunta a você, mudanças drásticas e repentinas. O que as taças estão fazendo? Sol 7 vezes. Ele está fazendo as mudanças necessárias para isso aqui acontecer. É exatamente o que o livro de Apocalipse está narrando. Coloquei anjos, os anjos seguraram os ventos. Ele começa a narrar coisas para nós. Ele está fazendo calamidade. Lembra? Mar evaporando rios. Ele está conduzindo algo aqui para cima para segurar. Será que Deus consegue segurar uma placa de granizo lá em cima para depois fazer ela cair? Ele consegue. Então, veja. A energia liberada, segundo o ChatGPT, seria o seguinte. Se tiver uma chuva dessa no mundo, de 980 mil bombas de Hiroshima, se cair sobre toda a Terra, espalhados, não é num lugar só, mas o impacto, se somar de todos os lugares, são quase 1 milhão de bombas de Hiroshima, equivale a um bombardeio global. A infraestrutura mundial colapsaria, a sobrevivência seria mínima, subterrânea, apenas em bunkers. Então ele está dizendo para, olha, se isso acontecer, hipoteticamente, a Terra não tem como, mas se acontecer, a catástrofe é total. Poucos sobreviveriam e só em bunkers. Deixa eu mencionar para você uma coisa interessante. Os ricos investem em bunkers para escapar do fim do mundo. Você tem bunker? Ah, gente, pobre é fogo. Nossa, é duro falar para pobre. Vocês não têm bunker? Eu estou querendo fazer o meu. Custa só 1,6 bilhão. É nada. Então, veja, olha os bunkers que o pessoal está fazendo, gente. Essas matérias são todas recentes, tá? Olha o que tem dentro do bunker. Piscina, aquecida, lugar fantástico. O mundo está acabando lá fora e os ricos são... pega aí, traz aí o suco, a champanhe, tá? A beleza. Não dá para ver muito aqui, mas aqui do lado eles colocaram telas de alta definição para simular paisagem. Eles são embaixo da terra, mas estão olhando aqui, é só paisagem do lado de fora. Coisa espetacular. Olha só. Cada um, isso aí são todas reportagens diferentes. Bunker sendo preparado. Dono da Facebook, WhatsApp, você tem WhatsApp? Ele está se preparando para ter lá. Olha o que ele gastou. Ele fez um no Havaí. Pergunta a você, por que os trilionários do mundo estão construindo bunkers? Há crentes que não acreditam no Apocalipse, mas os mega ricos, eles sabem alguma coisa não está certa. Eu sei que se você falar, se chover pedra de 35 quilos, eu corro para dentro do meu quarto. Sabe o que o ChatGPT falou que acontece se cair uma pedra de 35 quilos a 300 por hora sobre a sua casa? Eu vou mostrar para você. Ele falou, a destruição seria completa de telhados e estruturas. Ia estourar até as paredes, nada fica em pé com esse impacto. Os veículos seriam amassados, vidros estilhaçados, a infraestrutura do planeta, linhas de energia, aeroportos seriam completamente destruídos. O meio ambiente, as árvores seriam partidas e a fauna dizimada. Não sobraria animais numa calamidade dessa. Humanos. O ChatGPT disse que a letalidade é absoluta ao ar livre. Se você tiver ao ar livre, não tem como sobreviver. Lembra aquele texto que os homens falaram? Cai sobre nós, esconde-nos da face do nosso Deus, e os homens estão em cavernas? Pergunta a você, onde Israel está neste momento? Quem lembra? Vocês lembram o lugar onde eles são abrigados? Lembra aquela cidade de pedra que nós olhamos? Interessante. Que lugar protegido, né? Alguém bolou. Eles estão lá, a chuva cai, mas não toca eles. Coincidência, né? Bom, para terminarmos, impacto mundial. Suponha que nessa época da chuva, a população seja de 3 bilhões. Por quê, pastor? Porque hoje são 8. Quando os selos vão acontecendo, fala que 1/4 da terra morreu pela guerra, depois mais uma parte morreu pela peste. Então eu estimei que, neste momento, tem 3 bilhões. ChatGPT disse o seguinte, estimativa de um cenário otimista de sobrevivência a esse juízo de Apocalipse aqui 17.
1% sobreviveria, ou seja, só sobraria na Terra vivo 30 milhões de pessoas. Esse é o cenário otimista. Num cenário intermediário, sobrariam só 3 milhões, e no pessimista, 300 mil, ou seja, uma Bragança e meia. É isso que ele fala. Resultado, colapso da civilização como ela é conhecida. Tudo bem? Estão comigo aí? O texto termina dizendo assim: por causa desse flagelo, os homens não xingaram Deus por causa do terremoto, os homens não xingaram Deus por outras coisas, mas por causa do flagelo das pedras, eles blasfemaram. Blasfemar é falar contra o santo. Eles xingam Deus de tudo que é possível, por causa do flagelo que era sobremodo grande. Pastor, eu só vi desgraça. Você falou que a mensagem de hoje era que a graça de Deus se manifesta a partir, mesmo no meio do seu juízo. Como é que nós podemos terminar esse texto? Se você olhar, o versículo 19 diz: e a grande cidade, essa é a cidade de Jerusalém. Grande cidade, você pode ver no livro de Apocalipse, aparece no capítulo 11, chamando de Jerusalém. A grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Por favor, entenda o que ele está dizendo. Ele fala o que acontece com Jerusalém e o que acontece com as nações. As nações do mundo, elas, na minha versão diz, as nações do mundo caíram. Sabe o que é cair? Não sobrou nada. Os prédios, todas as casas foram dizimadas. E a cidade de Jerusalém, que está construída onde? Num monte chamado Monte Sião. Essa cidade não cai. O texto fala que a cidade se divide em 3 partes. Uma cidade cai e a outra simplesmente se divide em 3 partes. Por quê? Primeiro, porque Deus não vai destruir Jerusalém. E segundo, porque Deus está preparando a terra para derramar sobre ela, sobre os que vão sobreviver e entrar no milênio, a sua doce e maravilhosa graça. Cidade de Jerusalém, apaga de novo, por favor, Adalto. Hoje o Adalto está trabalhando bastante, né? Então aqui é quando Davi compra a eira de Araúna. Então você tem aqui, aqui o que seria Jerusalém no mundo antigo. A cidade, o povo ficava aqui embaixo. Aqui em cima ficaria o palácio do rei e aqui em cima o templo. O templo está na parte mais alta. Olhando numa perspectiva de lado aqui, você vê, cidade, povo, palácio do rei, você teria que subir bastante. E aqui em cima deste monte, todo esse lugar é chamado de Monte Sião, lá estaria o templo de Deus. Este lugar aqui, os montes da terra somem, mas esse monte não. Ele permanece, ele está lá. Vocês conhecem um texto que fala assim: os que confiam no Senhor são como que é? E qual a característica do monte do Sião? Que não, mas permanece até a tribulação. É assim que está no texto? Permanece para sempre. Esse monte, o mundo deixa, esse monte permanece. E Deus abre 3 fendas neste monte. E deixa a cidade ali. Aqui uma outra perspectiva, de novo, cidade, casa do rei, templo lá em cima. Topografia de um corte transversal de Jerusalém. Você tem aqui o Monte das Oliveiras, Monte Moriá, tudo isso aqui é chamado Monte Sião. Então você tem esse lugar onde vai estar o templo, vai ser dividido em 3 partes. Por quê? Isaías 40 diz o seguinte: falem com carinho a Jerusalém, digam-lhe: os seus dias de luta acabaram e os seus pecados foram perdoados. Ouçam a voz do que clama. E aí ele cita uma profecia de João Batista: abram caminho no deserto para o Senhor, preparem para o nosso Deus. Preparem o que para Deus? Uma estrada reta na terra desolada. Aterrem-se os vales, nivelem-se. Estão vendo alguma coisa aqui? Nivelem-se os montes e as colinas. Preparem um caminho para que o mundo todo possa vir à cidade de Jerusalém. Nivelem os caminhos, abram os caminhos. Por isso que o texto fala: vós o que clama do deserto, endireite o caminho para as pessoas chegarem até o meu filho. E ele continua: endireitem-se as curvas, tornem-se planos os trechos acidentados. E então, quando isso acontecer, então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. Então você tem um planeta que é nivelado, mas um monte continua bem alto. E no alto desse monte, uma cidade gloriosa, com 3 partes fendidas. Por quê? Naquele dia, Zacarias fala: sucederá que correrão de Jerusalém, preste atenção, águas vivas, metade delas para o mar oriental e outra metade para o mar ocidental. E isso vai acontecer no verão e no inverno. A cidade de Jerusalém é dividida. No alto da cidade você tem um templo,
o templo que é o quarto templo que vai surgir. E desse templo o texto fala que vai sair um rio. E o rio vai correr em direções. Para ele ir para cada direção, ele precisa que hajam fendas. Um rio vai em direção ao mar Mediterrâneo, um rio vai em direção ao Oriente e um rio vai na direção do Mar Morto. Deus está derramando seu juízo e preparando Jerusalém para abençoar as nações da terra. Lembra que tudo virou sangue, carnificina? De Jerusalém correrá um rio. E esse rio vai começar a transformar o planeta. Para correr um rio, o rio corre do alto para baixo. Você tem o Monte Sião, uma cidade gloriosa. E o que acontece? O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e um só será o seu nome. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Olha aqui, ó. Vocês conhecem o Salmo 48? Olha que lindo. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, o seu santo monte. Por quê? Ele monte o Monte Sião, ele fala alto e belo. E olha o que ele fala do Monte Sião. Este monte é a alegria de toda a terra. Por que este monte? Você pergunta para qualquer pessoa, Monte Sião é alegria para você? Não é. Mas o texto está dizendo assim que bendito seja Deus, porque do Monte Sião vai ter alegria para toda a terra. Irmãos, o Monte Sião para todos os lados, do norte, a cidade do grande rei. Topografia, Monte Sião, uma cidade lá em cima, um rio descendo aqui. Ezequiel diz que do templo, do lado do altar, sairá um rio. Quando ele chegou aqui, mediu, o rio tinha uma largura, foi avançando outra, na altura do joelho, na altura da cintura. Mais à frente, ele fala que é impossível passar a pé. Do templo sai um rio, o rio vai aumentando e vai, por onde ele passar, ele vai transformando. Está dito. Ezequiel fala isso. Depois, ele fala que um anjo faz isso. O homem me levou em volta à entrada do templo, e aí notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar, do lado sul. Ezequiel entra e fala, nossa, o reino milenar vai começar e há um rio saindo aqui. E o que acontece com esse rio? Então ele me disse, este rio corre para o leste e para o deserto, ou pelo deserto, e até o vale do Mar Morto. Sua água transformará ou tornará pura a água salgada do Mar Morto. Esse rio que desce do templo começa a abençoar por onde ele passa. Por que Deus está fazendo isso? Porque sobrou um monte e uma cidade, e Ele quer abençoar o mundo. Por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque a sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esse rio fluir. Está entendendo o que ele fala? A alegria de toda a terra é a cidade de Deus. Ele está preparando, o juízo caiu, mas o mundo está sendo preparado para abençoar os que temem Ele. Não dá tempo para mostrar tudo. Desculpa, eu tenho que parar aqui. Mas eu preciso terminar com essa aplicação. Guarde isso, pode acender, adultos. Como é que esse texto pode ser aplicado à nossa vida? Em primeiro lugar, até quando efetua juízo, Deus tem um objetivo bom para aqueles que o amam. Eu quero que você entenda o seguinte, talvez hoje na sua vida, em alguma área você pode desobedecer a Deus. E Deus vai lá e castiga, pune, disciplina. Mas eu quero que você saiba que mesmo quando Deus disciplina, Ele tem um objetivo bom. Ele não quer destruir você. Ai, que castigo terrível aconteceu. Ele tem um plano bom. Mesmo quando você não entende. Outra verdade importante é que antes de grandes bênçãos pode ser necessário vir grandes provações. Então reclame menos e confie. Senhor, está muita calamidade. Olha que bagunça, e Deus preparando a terra para abençoar. Ele faz isso com a sua vida também. Senhor, está tão difícil a luta na minha casa, meu casamento, meus filhos. Ele está preparando algo. Muitas vezes, para construir algo bom, Ele tem que derrubar tudo. Sabia disso? Nunca fez isso? Às vezes você está num lugar falando, joga tudo no chão e começa. Deus, Ele faz isso. Um dia, e último aqui, um dia, os caminhos para encontrar Deus serão planos e retos. Um dia isso vai acontecer. Hoje eles são estreitos e difíceis. Então qual é o seu papel como crente? Trabalhe para facilitar esse caminho para as pessoas. Nós temos aqui pessoas que querem trabalhar com missões. Gente, é muito difícil encontrar Deus. É cheio de obstáculos. O meu papel e o seu é aplanar os caminhos, facilitar para que as pessoas cheguem ao Salvador. Então, por favor, vai ter uma semana dando testemunho correto. Quantos crentes são pedra de tropeço?
Pessoas não vêm à igreja, não conhecem o Salvador porque a sua vida é torta. Então saia por uma semana decidido, falar: Senhor, me ajude a aplanar o caminho para que meu filho conheça, para que a minha esposa conheça, para que meu funcionário conheça. Para isso, você tem que ter uma vida íntegra. Fala: Senhor, me usa, para que eu seja para as pessoas uma ponte, porque está difícil, e elas não vão chegar sozinhos. O meu papel é o mesmo de João Batista: endireitai o caminho e veredas para que as pessoas cheguem até o Salvador. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, porque olhando esse texto, nós reconhecemos que o mundo vai enfrentar um juízo sem igual. Mas mesmo no meio do juízo, o Senhor tem um plano bom. Que venha o dia em que o Monte Sião e do Monte Sião haja vida, salvação, transformação. E que essa cidade, aquele templo, seja a alegria de toda a terra. Mas até que aquele dia chegue e nós estamos aqui, e enquanto esperamos a sua volta, nós oramos para que o Senhor nos use, para que vidas conheçam o Salvador. Misericórdia, Senhor, do seu povo. O Senhor olhe para nós a partir da nossa fraqueza, nossas lutas, e nos ajuda a ser bênção, Deus. Para onde iríamos? E ao terminarmos esse culto celebrando a ceia do Senhor, nós nos aproximamos da sua mesa com o coração cheio de gratidão. Talvez hajam irmãos aqui nessa noite que estão debaixo de algum tipo de juízo, porque erraram, porque fracassaram. Mas o Senhor tem planos no meio do juízo, um plano bom de graça, de vida. Ajuda o seu povo a se aprumar, a levantar a cabeça, a purificar lábios e corações e viver para a sua glória. E que noite propícia, Senhor, de se acertar com o Senhor neste momento da ceia. Que cada um aqui possa se examinar, possa pedir perdão. Nós somos imperfeitos. Que não haja ninguém aqui batendo no peito dizendo: eu sou santo e perfeito, eu não preciso de nada. Que tolice, Senhor. Nós vamos nos aproximar da mesa de graça. Lava-nos de novo, Senhor, mais uma vez. Perdoa. Não importa quantas vezes o pecado foi praticado, perdoa-nos. E que ao participarmos dessa celebração, o nosso coração se encha de esperança até que o Rei venha e de Sião haja alegria. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.